tarde, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, um passo a passo que faz tempo que eu tô devendo pra vocês, que muita gente me pede, essa lindeza aqui. É uma capa de fogão, tá? Uma capa de fogão linda, uma capa universal que dá pra vocês fazerem em diversos tamanhos. Então, eu tinha aqui uma encomenda e resolvi gravar o passo a passo pra vocês. Essa encomenda aqui vai para um fogão de 5 bocas, mas essa capa dá pra fazer tanto pra fogão de 4 bocas, quanto pra fogão de 6 bocas. Eu ensino tudo no passo a passo pra vocês, como vocês vão fazer pra aumentar, pra diminuir, pra fazer em todos os tamanhos. Tem essa linda aplicação aqui na parte de cima. Olha que linda essa aplicação, tá batendo um pouco o sol da janela, tá um pouco aí desfocando, mas é linda, linda, linda essa cor. Esse aqui é o vermelho círculo, olha que lindo esse vermelho. Então, ela é de colocar, quando a cliente deixa ele fechadinho, ele fica caído aqui essa parte sobre os botões, e quando ela abre o vidro, fica essa partezinha aqui pra trás e aqui a nossa partezinha da frente, tá? Quem quer também pode estar aplicando aqui as flores aqui nessa parte. As minhas clientes nunca querem aplicar aqui, ó, quando o fogão tá fechado para aparecer aqui nas costas, ó, vou mostrar para vocês, aqui nessa parte de trás, dá para aplicar as rosas também. Porém, as clientes nunca querem, porque quando elas abrem assim, o fogão fica pegando na parede, e aí tem que arredar o fogão um pouco para frente, então a maioria não quer ali, e aí só aqui na partezinha da frente. Então, o jeito de aplicar as flores aí vocês vão decidir. O importante é que essa capa dá para fazer em todos os tamanhos. Eu explico tudo para vocês aí no passo a passo. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse passo a passo? Hoje é passo a passo, tá? Não é vlog. Outra hora eu vou gravar para vocês essa encomenda que eu tenho que fazer essa capa. A capa do vidro, a capa da porta e um puxa-saco que eu já fiz, já tá pronto. Quando essa encomenda estiver pronta, que são 3 peças que a cliente me pediu, eu vou trazer aqui pra vocês todos os detalhes com sugestão de venda, tá? Então, o que vocês vão precisar para fazer essa capa? Gente, assim, para fazer essa para 5 bocas, eu usei 512 gramas de cinza. Aqui a gente usa fio 6 aqui e fio 6 aqui no bico de acabamento em vermelho. Se vocês querem estar usando o fio 6 nas flores também pode. Eu uso a número 4 para as flores ficar um pouquinho mais menores, um pouquinho mais delicadas. Se vocês querem fazer no fio 6 também as flores, façam. Aí vocês vão precisar para as flores e para os botões 100 gramas de fio número 4. Se quer fazer todo em fio 6, tenham aí para fazer todo 300 gramas de fio vermelho vai dar e vai sobrar. Também 50 gramas de fio verde. A agulha, vocês vão precisar da agulha número 2,5 para fazer as flores, caso vocês forem fazer as flores com o fio 4. Se não, é a agulha número 13,5 também, ó. Eu usei a 13,5 para fazer aqui a minha base no fio 6. Se vai fazer tudo em fio 6, usem a mesma agulha 13,5. As minhas flores é no fio 4, como eu falei, e as folhas é no fio 6, tá? Eu faço as folhas no fio 6, então eu uso a mesma agulha, 13,5. Eu vou explicar tudo para vocês ao longo do vídeo, as flores, as folhas e os botões. Já tem passo a passo aqui no canal, então ao final do vídeo, quando eu for aplicar, eu vou deixar todos os links para vocês em cards, mas vai estar aqui na descrição do vídeo também o passo a passo das flores, do botão e das folhas. Então, de material é isso aí que eu expliquei para essa capa de 5 bocas. Se vocês forem fazer para 4 bocas, é um pouco menos de material, de barbante. E se vocês forem fazer para 6 bocas, é um pouco mais. A gente vai ter que ter também tesoura para remates, isso a gente sempre precisa. E para colocar, eu coloquei no meio das minhas flores ali uma pérola de 6 milímetros, tá? Pouco aparece aqui, mas é de 6 milímetros. Mas vocês vão usar também o tamanho que vocês quiserem. Então, eu acho que eu já passei todas as informações aqui no início do vídeo para vocês sobre o que vocês vão precisar de material. O resto eu explico ao longo do vídeo, então vamos começar o nosso passo a passo. Qualquer dúvida, me comenta aí nos comentários que eu estarei respondendo para vocês. Bem, pessoal, como que a gente vai começar? Vamos começar com a nossa agulha aqui 13,5, dando a nossa laçadinha inicial aqui. Ó, na laçadinha inicial. E a gente vai subir aqui um cordão de correntinhas. Ah, mas quantas correntinhas?
Como eu expliquei para vocês, essa capa de fogão dá para fazer em todos os tamanhos. No meu caso aqui, eu tô fazendo para um fogão de 5 bocas. Então, eu preciso de a medida certinha só do vidro da minha cliente é 75 centímetros de largura. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 75 centímetros de largura, um pouco menos, porque depois tem o bico de acabamento. O meu bico de acabamento tem cerca de 3 centímetros de cada lado, então são menos 6 centímetros que eu tenho que fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui 70 correntinhas, tá? Porque daí o bico de acabamento não vai ficar tão certo no vidro, vai ficar sobrando um pouquinho para os lados. Então, o que eu quero explicar para vocês? Como essa capa aqui é para todas as medidas, vocês vão pedir para a cliente de vocês a medida do vidro dela. Se for de 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas, enfim, vocês vão fazer a medida que ela passou. No meu caso aqui, a minha cliente passou uma medida de 75 centímetros. Desses 75 centímetros, eu vou tirar 5 centímetros e vou fazer um cordão de correntinhas com 70 centímetros, ok? Então, façam aí o cordão de correntinhas de vocês na medida que vocês precisam, menos 5 centímetros, como eu expliquei. Se mede 75, tirem 5 centímetros, por causa do bico de acabamento depois. Ele não vai ficar certinho no vidro, ele vai ficar sobrando um pouquinho para os lados para ficar mais bonitinho. Então, façam aí da medida de vocês, menos 5 centímetros. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Fiz aqui meus 70 centímetros de correntinhas. E agora, eu vou subir aqui mais 3 correntinhas e vou voltar aqui, ó, na 4ª correntinha e fazer um ponto alto. Aí, agora, vocês devem estar se perguntando como que eu vou saber se os pontos vão dar certo, afinal, não tem o número de correntinha certo. Nunca vai ter, porque vocês vão fazer cada vez de um tamanho diferente. Como eu falei, é uma tampa que dá certo em qualquer tampa aí. Basta fazer as correntinhas no centímetro ali certo. Então, a gente vai contar assim, ó. Vocês sempre contem assim, é um pouquinho chato, mas para ter certeza que vai dar certo lá no final, para vocês não terem que desmanchar o trabalho. A gente sempre vai começar aqui no início e no fim, 6 pontos altos. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir dos 6 pontos altos, a gente vai pular uma correntinha e fazer 2 pontos altos. Aí, vocês vão fazendo, ó. Pula uma correntinha, 1, 2 pontos altos. Pula uma correntinha, 1, 2 pontos altos. Vai indo até o final lá, até restar poucas correntinhas dessa forma. Pula uma correntinha, faz 2 pontos altos, ó. Mais uma vez, vai indo até lá perto do final. Conta aqui no início, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula uma correntinha, 2 pontos altos. Pula uma correntinha, 2 pontos altos. Pula uma correntinha. Vai até próximo do final lá. Bem, eu tô aqui no meu final, eu tô no pula 1, que é uma correntinha. E agora, depois dessa uma correntinha, eu tenho aqui, ó, uns sobrandos, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 1. Então, esse 1 aqui a gente pode diminuir tanto aqui no começo, tá? Só que aqui a gente já fez pontos altos, eu gosto de fazer porque às vezes eu me perco aqui. Então, acaba às vezes fazendo um a mais, enfim. Ou vocês podem diminuir aqui no início uma correntinha, ou também aqui no final. É só desmanchar aqui, ó, a laçada inicial de vocês, ó. Desmancha aqui a laçadinha inicial. Ó, desmanchei minha laçadinha inicial. Vou desmanchar uma correntinha. E pronto, só puxar de volta, temos a laçada inicial novamente. Então, vocês podem diminuir uma correntinha aqui ou uma correntinha aqui no início, ó. Aqui no início, vocês vão desmanchar esse ponto alto que a gente fez, desmanchar as 3 correntinhas e desmanchar uma correntinha, tá? Tanto no início quanto no fim. Então, assim que a gente vai fazer. Agora, é importante contar por isso, porque agora a gente vai
fazer uma carreira de ponto fechado para depois começar aquele esquema ali de bloquinhos que vocês já viram que vai ser. Então, primeiro a gente faz uma carreira toda de pontos altos fechados, um ponto alto para cada correntinha para dar bastante estrutura ali na nossa peça. Então, façam aí uma carreirinha de pontos fechados e eu já volto com vocês. Bem, pessoal, feito aqui meus pontos altos até o meu final. Se vocês quiserem aqui confirmar de novo aquele esquema de começar com 6, pular 1, fazer 2, pular 1, fazer 2 e terminar lá com 6, se vocês quiserem confirmar mais uma vez antes de fazer, confirmem, tá? Então, agora aqui a gente vai subir. A gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Então, aqui no início, quando a gente termina uma carreira, a gente sempre vai subir 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Aí, a gente vira o nosso trabalho e agora a gente vai fazer aqui, ó, mais 5 pontos altos, que a contar com esse primeiro aqui vão ser 6 pontos altos. Tenho aqui 3, 4, 5 e 6. Ó, 6 pontos altos, a contar com as correntinhas. Agora, a gente faz uma correntinha de separação, pula um ponto alto de base, vai lá pro próximo e trabalha 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto alto, vem no próximo e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, a gente vai ficando com bloquinhos assim, ó, de 2 pontos altos separados por uma correntinha e pulando um de base, ó. Uma correntinha, pula um de base e faz 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar lá no final. Chegando aqui no final, restando 6 para vocês trabalhar, tá? Trabalhem aqui os 2 últimos bloquinhos, quando sobrar aqui mais ou menos, chegar aqui mais perto, eu volto para explicar para vocês, mas a gente tem que terminar em 6 pontos altos lá também, que nem aqui esse início. Bem, como eu expliquei para vocês, eu vim fazendo aqui meus bloquinhos de 2 e fazendo uma correntinha de separação. Chegando aqui no final, eu fiz os meus 6 pontos altos. E aí, aqui, até o finalzinho, a gente tem que fazer, ó. A gente tem aqui 3 correntinhas, a gente vai contar de baixo para cima, 1, 2, 3. Bem na terceira correntinha, a gente vai colocar o nosso último ponto alto. Então, começamos com 6 pontos altos aqui, a gente finalizou aqui no final com 6 pontos altos. Agora, a gente vai subir sempre ao final de cada carreira, a gente sobe 3 correntinhas e vira o trabalho pro lado avesso. Então, são carreiras de ida e volta. E agora, a gente faz de novo, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente tem aqui, ó, mais 5 pontos altos. Então, a gente vai fazer os nossos 5 pontos altos, que a contar com as correntinhas, vamos ficar com 6 pontos altos aqui. Fiz aqui meus 6 pontos altos do início, e agora eu sigo trabalhando uma correntinha de separação, bloquinho sobre bloquinho. A gente vai fazer aqui agora 2 pontos altos, um para cada ponto alto que temos aqui, e uma correntinha e passa para o próximo bloquinho e repete 2 pontos altos. Uma correntinha de separação novamente, passa para o próximo bloquinho e repete 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, uma espécie de espelho da carreira anterior. Isso nesta carreira e pelas próximas carreiras. Então, vai ser repetição até da altura que a gente precisa. Eu preciso de 51 centímetros de altura. No caso, a gente fez 71 de largura e de comprimento, e agora a gente vai fazer a altura do vidro, tá? A gente fez aqui o comprimento e agora a altura a gente tá fazendo. Então, vocês vão fazer a quantidade de carreiras, não importa, vocês precisam fazer
até dar aí a altura que vocês precisam. Eu preciso de 51, eu vou fazer o meu trabalho aqui até dar 50. Eu vou diminuir 1 centímetro apenas, porque depois eu vou fazer o bico de acabamento aqui. Essa aqui não vai ser 2 lados, que nem dos lados, vai ser só aqui. Então, tem 3 centímetros o meu bico de acabamento, mais ou menos, no meu ponto. Então, eu vou diminuir apenas 1 centímetro, tá? Pra ficar sobrando um pouquinho, pra ficar bonitinho e tal, no vidro da cliente. Então, sigam fazendo aí o trabalho de vocês, uma espécie de espelho, até da altura que vocês precisam, ok? Eu vou fazer até chegar aqui no final para explicar mais uma vez para vocês como vocês terminam e como vocês iniciam as carreiras, tá? Vou voltar para explicar mais uma vez aqui, depois que eu terminar essa carreira aqui, para quem não pegou. Bem, pessoal, e todo fim de carreira vocês vão fazer dessa forma, laça o fio e aqui a gente tem as nossas 3 correntinhas, a gente sempre vai ter elas ao final de cada carreira. Então, a gente vai contar de baixo para cima uma, 2, aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer o nosso último ponto alto. Nunca esqueçam de trabalhar aqui em cima dessas correntinhas. A gente sempre tem que ficar com 6 pontos altos aqui no início e no fim de cada carreira. Feito isso, vocês sempre vão subir 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto, virar o trabalho para o lado avesso e seguir trabalhando da mesma forma. Vocês vão trabalhar, como eu falei, carreiras de ida e volta em espelho. Em espelho é repetir a última carreira. Então, é sempre a mesma forma, sempre esta repetição de pontos. 6 pontos altos aqui no início e depois vocês vão fazer uma correntinha de separação e bloquinho sobre bloquinho, ponto alto sobre ponto alto, assim dessa forma. E agora, então, vocês vão trabalhar até da altura que vocês precisam. Número de carreiras a gente não tem exato, porque cada um vai ter uma medida aí. Minha medida, então, como eu falei, é 51 centímetros. Eu vou deixar 1 centímetro a menos por conta do bico de acabamento depois, então eu vou fazer 50 centímetros. Vocês precisam, digamos, de 61 centímetros ou 65, enfim, não importa, mas sempre façam 1 centímetro a menos da medida que vocês têm aí, ok? Depois eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz, porque tem gente que ainda me pergunta, mas quantas carreiras é? Então, eu vou falar quantas carreiras deu aqui, mas como eu falei, cada um vai fazer aí os centímetros que precisa fazer, ok? Essa medida é apenas a medida do vidro, tá? Depois a gente vai fazer a partezinha da frente ali, separado não, é aqui junto ainda mais uma medida diferente que eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Bem, pessoal, fiz aqui, vim fazendo até dar os 50 centímetros que eu precisava, tá? E para quem quer saber o número de carreiras, 33 carreiras deu aqui o meu para ficar com 50 centímetros. Mas, como eu falei, vocês têm que fazer aí da metragem que vocês precisam. Chegando aqui, ó, eu cheguei aqui no meu final, eu vou fazer como de costume, vou subir minhas 3 correntinhas e virar o trabalho. E essa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Ó, faz 1, 2, 3 e vira o trabalho. Vai seguir trabalhando carreiras de ida e volta. Só que a gente vai começar agora, pessoal, a parte da frente da nossa tampa, ali onde vai as flores, ali onde vai quando a cliente fecha, deixa a tampinha do fogão fechada e fica caído sobre os botões, a gente vai começar a fazer aquela parte ali então. Então, até aqui a gente tem a medida do vidro, no meu caso 50 centímetros. E agora a gente vai começar a parte da frente. Para começar a parte da frente, a gente vai trabalhar agora pegando apenas na argolinha de trás do trabalho, vai deixando a argolinha da frente. A gente vai trabalhar em pontos altos, ó, venho aqui no próximo, para trabalhar pontos altos. A gente segue trabalhando ponto sobre ponto. Então, para cada ponto alto aqui que eu tenho esses 6 primeiros, a gente vai fazer ponto alto. Pegando na argolinha de trás, deixando a da frente, porque depois a gente vai fazer um acabamento aqui por cima. Então, vai deixando a da frente assim mesmo, ó. E vai trabalhando. A gente vai fazer essa carreira toda de ponto fechado. Então, antes de começar mesmo ali a descer, a gente vai fazer toda de ponto fechado. Então, aqui onde a gente tem a uma correntinha, a gente vai fazer ponto alto também. Pega na argolinha de trás apenas da correntinha e trabalha aqui, vai trabalhando os pontos fechados até o final.
sempre dessa forma, uma carreira toda de pontos fechados, todas de ponto alto, pegando na argolinha de trás, ó. Aqui em cima dos meus bloquinhos também eu vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. E aqui onde eu tenho uma correntinha também eu vou trabalhar um ponto alto. Então, vai fazendo pontos altos sobre toda essa carreira até chegar lá no final, tá? Onde a gente tem ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. Onde a gente tem correntinha, a gente vai fazer ponto alto também, pegando na argolinha de trás, lembrando, ó, tá ficando assim o trabalho. Depois aqui, como eu falei, vai vir um acabamento aqui por cima. Então, façam dessa maneira até chegar ali no final e eu já volto. Bem, pessoal, fiz aqui a minha carreira de pontos fechados. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas novamente e virar o trabalho. E agora, a gente vai seguir trabalhando a mesma coisa que a gente estava trabalhando aqui, ó, esses bloquinhos e esses 6 pontos altos aqui. Então, vocês continuem fazendo a mesma coisa, tá? Ó, aqui, agora pegando, sem ser só na argolinha de trás, pode pegar normal. Agora, vocês vão seguir trabalhando aqui, ó. Façam 6 pontos altos. Tem 4... 5 e 6. Uma correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo e faz 2 pontos altos. Então, vocês vão seguir trabalhando o que a gente estava trabalhando aqui, acompanhando a mesma sequência, ó. Aqui tá minha carreira de pontos fechados e aqui tá as que eu tava fazendo, então é a mesma sequência, tá? Vai ficar igual o que a gente estava fazendo anteriormente, ó. Uma correntinha de separação, pulão de base, faz bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulão de base, vem aqui no próximo, faz 2 pontos altos. E assim até o finalzinho lá. Bem, e chegando aqui no final também, vocês vão trabalhar uma correntinha de separação e fazer 6 pontos altos aqui para finalizar também, como a gente tem feito desde o início. Tá? Então, faz aqui 6 pontos altos para finalizar. E sobe 3 correntinhas e vira o trabalho e vai repetir a mesma coisa. Vai trabalhar em espelho de novo, tá? Sem carreira de ponto fechado agora. É só seguir trabalhando aqui, ó. 6 pontos altos, uma correntinha de separação e trabalha bloquinho sobre bloquinho, como a gente estava fazendo desde aqui do início. Ó, faz 6 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos, bloquinho sobre bloquinho. Estão vendo? Uma correntinha de separação e bloquinho sobre bloquinho. Vocês vão trabalhar dessa forma, vocês devem estar se perguntando, até quando? Agora sim, ó, pessoal. Essa parte aqui, ó, é a parte da frente do fogão. Aqui vai ter um detalhe depois, como vocês viram no início em vermelho. Então, aqui, a partir daqui dessa carreira de pontos fechados, vai ser a frente da nossa capa, aquela que cai sobre os botões quando a cliente fecha a tampa. Ela fechou a tampa, aí ela vai abrir, vai cair sobre os botões as flores, né, que a gente vai aplicar aqui depois. Ah, mas que tamanho eu faço? Gente, todas as capas que eu fiz até hoje eu faço a medição com a tampa fechada, eu fecho a tampa e mido do vidro até abaixo dos botões, sempre dá cerca de 15 centímetros, tá? Do vidro até abaixo dos botões, 15 centímetros. Então, eu vou trabalhar essa frente aqui até dar 15 centímetros. Ah, mas aí como é que eu sei que a da cliente ou a minha é a mesma coisa? Fecha o vidro do fogão de vocês, deixa ele fechado e mede do vidro até abaixo dos botões quantos centímetros dá, tá? Mede do vidro até abaixo dos botões. Deu 15 centímetros, faz 15 centímetros, tá? Abaixa um pouco dos botões, faz 15 centímetros. Depois tem o bico de acabamento, vai ficar um pouquinho mais abaixo ainda. Então, quer fazer 1 centímetro a menos? Faz. Aqui eu vou fazer com 15 centímetros. Depois lá com o bico de acabamento ele vai ficar com 17 centímetros. Então, vai ficar um pouquinho maior ali, pegando já na portinha do fogão. Tá? É assim que eu gosto que fique pegando quase na portinha do fogão. Então, faz aí quantos centímetros deu a medida de vocês. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz aqui de frente, tá? Depois que eu comecei a descer aqui para fazer a frente
depois da carreira de pontos fechados, eu vou contar quantas carreiras eu fiz, caso vocês queiram saber, para fazer a mesma quantidade de carreiras, enfim. Aqui eu já falei para vocês que no comprimento do vidro eu fiz 33 carreiras, e aqui eu vou fazer, eu tô falando para vocês em centímetros e não em carreiras, para vocês fazerem por centímetros, porque nem sempre a mesma quantidade de carreira que deu para mim vai dar para vocês e vai ficar do tamanho exato, tá, pessoal? Eu sei que é chato essa explicação, muita gente diz, ai, que chato, tu explica demais. Eu explico por quê, porque depois tem gente aqui que vem me perguntar coisas que são simples, que muitas de vocês acham simples, mas para iniciantes, por exemplo, não é tão simples. Então, eu explico para iniciante, e aí quem aí já sabe mais sobre crochê, dá uma pulada no vídeo aí, se a minha explicação tá um pouco chata, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até dar os 15 centímetros que eu preciso. Lembrando que tem o bico de acabamento ainda, que dá uns 3 centímetros aí mais ou menos para mim, o bico de acabamento. Então, essa frente vai ficar mais ou menos aí com uns 18 centímetros. Vai ficar, bem dizer, pegando na portinha ali do fogão para mim, né? Se vocês precisam de mais ou de menos, aí vocês vejam aí. Então, façam aí as carreiras de vocês de repetições. Vou mostrar aqui para vocês verem. Dessa forma. Até aí, atingir aí o tamanho que vocês precisam. Bem, pessoal, fiz aqui até que deu os meus 15 centímetros. Na minha tensão de ponto, 15 centímetros deu 10 carreiras, tá? A contar com a carreira de pontos fechados. Então, a gente tem aqui, eu fiquei com 10 carreiras, tá? Cada carreira minha tem cerca aí de 1 centímetro e um pouquinho, com a agulha 13,5, então eu fiz 10 carreiras. Agora, para finalizar aqui essa última carreira, a gente vai fazer mais uma carreirinha de pontos fechados, ainda na cor cinza aqui, mais uma carreirinha de pontos fechados. Então, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto, e aonde a gente tem uma correntinha, vocês vão colocar ponto alto também. Então, é uma carreirinha toda de ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Ó, fiz aqui os 6 primeiros pontos altos. E não precisa pegar só na argolinha de trás. Aqui a gente fez só por conta do detalhe depois. Aqui onde a gente tem uma correntinha, a gente vai colocar um ponto alto. E onde a gente tem ponto alto aqui, a gente vai colocar ponto alto também. Então, façam aí toda a carreirinha de vocês de ponto fechado, só de ponto alto, que eu já volto pra gente dar continuidade. Pessoal, finalizei aqui a minha carreira toda de pontos fechados. Agora é importante vocês cuidarem uma coisa. Lembram aqui que a gente pegou na correntinha de trás, a gente ficou com esse relevo aqui, ó. Nesse relevo, a gente precisa deixar ele pra frente do trabalho, pra depois trabalhar um detalhe aqui. Então, eu não sei quantas carreiras vocês fizeram aí, até dar os centímetros que vocês fizeram. Eu finalizei a minha carreira de pontos fechados pelo lado direito. Então, eu vou seguir trabalhando aqui agora pelo meu lado direito, porque eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou começar trabalhando aqui pela minha lateral, para ela ficar pelo lado direito. Caso vocês tenham terminado essa carreira aqui de ponto fechado e essa partezinha ficou pelo lado avesso, então, vocês vão precisar fazer uma correntinha aqui, virar o trabalho, para trabalhar agora essa carreira de ponto baixo, para ficar pelo lado direito, ó. Digamos que aqui tivesse esse alto relevo meu aqui tivesse ficado do lado avesso. Então, eu ia fazer uma correntinha, virar o trabalho para o lado direito, ok? Só que como eu finalizei aqui pelo meu lado direito, eu não vou virar o trabalho. Eu vou fazer uma correntinha aqui e vou seguir trabalhando aqui na lateral da minha capa, tá? Porque a gente precisa fazer aqui, antes de começar o bico de acabamento, uma carreira de ponto fechado. Então, se vocês terminaram que nem eu agora, vocês vão começar aqui pela lateral. Se vocês vão começar aqui, vocês viraram o trabalho para ficar do lado direito, vocês comecem fazendo pontos baixos. Para cada ponto alto, vocês vão fazer um ponto baixo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. E aqui na lateral, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Fiz aqui uma correntinha. Dentro do meu ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nesse espacinho entre o ponto alto e outro, bem aqui, ó, na união do ponto, um ponto baixo.
Entre o ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Na união aqui, um ponto baixo. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. E na minha união aqui entre o ponto alto e outro, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar dessa forma até o final, ó. No meio do ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Na minha união aqui, ó, um ponto baixo sobre envolvendo o ponto alto, no meio do ponto alto, e um ponto baixo aqui na união, ó, bem na união. Um ponto baixo e um ponto baixo no meio do ponto alto, e assim até o final vocês vão fazer, ó, uma carreira de pontos fechados, ó. A gente vai contornar toda a nossa tampa com uma carreira de pontos baixos, tá? Quem não pegou ainda, dá uma voltadinha para pegar de novo, ó, no meio do ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, bem nesse buraquinho aqui, ó, bem na união de um ponto alto e outro, ó. A gente tem que trabalhar aqui também um ponto baixo. Sem esquecer de trabalhar aqui no meio do ponto alto, um ponto baixo também. Então, a gente vai fazer assim até o final. Chegando aqui no final dessa minha lateral aqui, ó, eu volto para explicar para vocês como que eu faço o meu cantinho. Bem, pessoal, cheguei aqui no meu canto, ó. Eu fiz um ponto baixo aqui sobre o meu último ponto alto, que seria as 3 correntinhas. E agora aqui na terceira correntinha, ó, deste ponto alto aqui, esse primeiro ponto alto, que são as correntinhas. A gente vai pegar aqui, ó, bem no topinho, na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Chegando aqui nessa curva, em todas as curvas, vocês vão fazer dessa forma. Uma correntinha de separação e no mesmo lugar, aqui, ou seja, na minha terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixo também. E aí, o meu canto fica assim, ó, um pouco mais quadradinho, tá? Pra não ficar torto. Agora, para cada ponto alto que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, façam aí um ponto baixo para cada ponto alto que vocês têm. Quando chegar lá no outro canto, eu volto para explicar para vocês mais uma vez. Bem, pessoal, cheguei aqui, ó, na minha outra lateral. Fiz aqui meu último ponto baixo em cima do meu último ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação e vir aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. Aqui tá a linha do meu arremate, já vou aproveitar para esconder. Ó, e fica assim, o meu canto. Fiz aqui, agora eu vou fazer aqui e seguir trabalhando, ó, no meio do meu ponto alto eu vou colocar um ponto baixo e vou trabalhando que nem eu fiz lá a outra lateral, aqui, ó, entre uma carreira e outra também ponto baixo. E aí, aqui foi o início da minha carreira, eu já tô escondendo aqui o meu fiozinho, já vai ficar arrematado. Então, agora vocês vão trabalhar vão contornar toda a capa de vocês, chegando aqui no outro canto, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez ali agora, no cantinho, ó. Faz aqui, ó, a gente tem 3 correntinhas, vai fazer um ponto baixo aqui, como se fosse um ponto alto no meio. Na terceira correntinha, um ponto baixo. Depois, uma correntinha e no mesmo lugar, na mesma terceira correntinha aqui, mais um ponto baixo para formar mais um canto. E aí, vem fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. E aí, eu volto para explicar para vocês lá o finalzinho, como a gente vai terminar e dar continuidade. Bem, cheguei aqui no meu canto, que é o meu final. Aqui tá meu primeiro ponto alto, as 3 correntinhas, aqui, ó. Então, eu já fiz aqui um ponto baixo, que foi o início que a gente fez. Então, aqui eu preciso fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar do primeiro. Agora, eu faço uma correntinha e fecho com ponto baixíssimo aqui em cima do meu primeiro ponto baixo que eu fiz, bem aqui em cima dele. Que é um pouquinho difícil de pegar por conta de ser o primeiro, mas a gente tem que pegar nele e fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto baixo, a gente vai passar aqui, ó, pro segundo ponto baixo com um ponto baixíssimo. Então, aqui tá o meu canto e eu pulei o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou começar aqui no segundo. Agora, a gente vai continuar no cinza. Como que a gente vai fazer? E aí, agora, a gente vai subir 3 correntinhas. Subir 3 correntinhas. Eu vou vir aqui pro meu próximo ponto baixo, vou trabalhar um ponto alto.
No meu próximo ponto baixo, um ponto alto. No próximo ponto baixo, mais um ponto alto. E no próximo ponto baixo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 5 pontos altos a contar com as correntinhas. Trabalho 3 correntinhas, pulo 3 pontos baixos e venho aqui no meu quarto ponto baixo e faço um ponto alto. E vou trabalhando aqui pelos meus próximos pontos baixos, ponto alto, até ficar com 5 pontos altos, ó. A gente não trabalha aumento em nenhum lugar. Então, a gente trabalha aqui mais 5 pontos altos, um para cada ponto baixo. Fiquei aqui com mais um bloco de 5 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas novamente. E pulo 3 correntinhas de base e vou lá no quarto ponto baixo. Aliás, eu pulo 3 pontos baixos de base e começo no quarto e vou trabalhando aqui por mais 5 pontos baixos. Trabalho 5 pontos altos, 5 pontos altos em cada um deles, ó. 4, 5 pontos altos. Trabalho novamente 5 correntinhas, pulo 3 pontos baixos, lá no quarto ponto baixo, vou trabalhar um ponto alto. Então, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó, pontos altos, até chegar aqui, ó, na metade, mais ou menos, desse segundo aqui. Eu já passei aqui à frente, ó. Viram que eu já passei aqui à frente? Então, até mais ou menos daqui a metade dessa primeira parte que a gente fez, mais ou menos a metade, vocês trabalham até mais ou menos a metade, porque eu já vou voltar explicando para vocês como vocês vão fazer para descobrir se vai dar certinho ali no final os bloquinhos de vocês. Aí eu venho aqui para explicar para vocês como que eu faço. Bom, pessoal, eu fiz aqui próximo ao meu meio aqui da minha primeira parte os meus bloquinhos, ó. Eu já tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Então, quando vocês estiverem mais ou menos aqui na metade do trabalho, a gente vai fazer uma contagem aqui para descobrir se a gente vai ter que fazer adaptação ou não. Por quê? Eu gosto de fazer adaptação pelo meio do trabalho e não aqui no fim. Porque senão chega aqui no fim, fica aquela adaptação aqui, fica mais visível, né? Então, eu gosto de fazer mais aqui no meio. Então, como que eu vou descobrir se eu vou ter que fazer adaptação? Aqui tá o meu canto. Eu sei que aqui no meu canto, eu vou pular aqui o canto, aqui onde tem uma correntinha e um ponto baixo. Pula aqui uma correntinha e um ponto baixo. O meu último ponto alto vai ficar aqui no meu penúltimo ponto baixo antes da curva. Então, eu começo contando assim, ó. Tá aqui o meu canto, uma correntinha e pulo 1. E aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, pulo 3. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, pulo 3. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, pulo 3. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, pulo 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aqui, reparem que sobrou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5, tinha que ter sobrado 3, então significa que eu tenho 2 a mais. Como que eu vou fazer? Vou fazer uma adaptação por 2 vezes pulando 4 para chegar lá no final dar certinho. Então, é assim que eu faço minhas adaptações. A cada canto ali que eu faço, principalmente aqui nesse primeiro canto e lá na partezinha de cima, de baixo, aliás, a gente conta. E depois a gente faz no mesmo lugar que a gente fez as adaptações anteriores, a gente faz nos outros. Então, aqui, por exemplo, sobrou 2, então eu vou fazer a minha adaptação. Eu vou fazer 4 correntinhas e pular 1, 2, 3, 4 de base e vir aqui na quinta e fazer os meus 5 pontos altos. Fiz aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro. Feito aqui os meus 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4. Mais uma adaptação. Eu falei que eu ia precisar de 2, então eu pulo aqui 4
pontos baixos. Por que eu tô explicando assim para vocês? Não adianta eu dizer para vocês assim, ah, eu fiquei com tantos pontos baixos e aí passar aqui para vocês certinho quantos vocês vão pular e deu. Por quê? Porque essa tampa, cada um tá fazendo do tamanho que precisa, como eu tô explicando desde o início. Então, significa que vocês não vão ficar com a mesma quantia de ponto baixo que eu. Então, esse é um jeito de vocês fazerem a contagem para ficar certinho aí, tá? Por exemplo, se ali não tivesse sobrado 5, tivesse sobrado 2, era só fazer 2 correntinhas e seguir fazendo os 5 pontos altos e depois seguir pulando 3. Então, vocês vão ver se sobrou ou se faltou, aí vocês vão ver como vocês vão ter que fazer a adaptação. Eu tô apenas mostrando um jeito para vocês fazerem mais pelo meio aqui do trabalho, para não ficar toda a adaptação lá no começo, tá? Então, aqui eu vou fazer os meus 5 pontos altos. E agora eu já fiz aqui as minhas 2 adaptações que eu precisava. Então, eu volto a fazer 3 correntinhas e pular 1, 2, 3 de base. Ok? Então, aqui eu volto como eu comecei no início, fazendo 3 correntinhas e pulando 3 de base, porque eu já fiz as adaptações que eu precisava. Então, eu vou trabalhar aqui até chegar lá no meu último ponto baixo, próximo aqui ao meu canto, e volto explicando para vocês como a gente vai fazer o canto. Bem, pessoal, fiz aqui até chegar na minha curva, tá? No meu caso aqui, eu fiquei com 11 bloquinhos de 5 pontos altos, mas isso depende, tá? Cada um tá fazendo aí na medida que precisa, então nem sempre vai ficar a mesma quantidade. Eu falei pra vocês que a gente ia pular aqui um ponto baixo, mas não é exatamente assim. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente tem os 5 pontos altos e sobrou um ponto baixo aqui. A gente vai trabalhar um ponto baixo aqui e vamos ficar aqui com 6 pontos altos. Mas esses 6 pontos altos é apenas aqui nas curvas. Por isso que eu expliquei para vocês da outra forma, porque se eu falasse que eram 6 ia ficar um pouco mais complicado, eu acho, de vocês entenderem. Então, aqui fiz o meu ponto alto no meu último ponto baixo e sobrou aqui a uma correntinha. Aqui a gente trabalha 3 correntinhas novamente. Aqui eu tô com a minha uma correntinha, eu não vou trabalhar nessa uma correntinha, era apenas para ficar mais quadradinho aqui. Eu vou trabalhar aqui, ó, no meu ponto baixo, ó, aqui nesse ponto baixo. No primeiro, sem pular o primeiro, faz um ponto alto. E lembram que aqui a gente estava trabalhando sempre, aqui no início, 6 pontos altos? Então, a gente vai ficar com 6 pontos altos aqui também, ó. Então, aqui, nesse início, apenas neste início, são 6 pontos altos, tá? Todas as curvas vão ser assim. Quando chegar na próxima curva ali, eu vou explicar de novo, tá? Então, fiz aqui, ó. Tenho 5 e agora o meu sexto. Seis pontos altos. Agora, aqui no meu caso, eu estou na partezinha aqui de trás da nossa capa. Então, aqui eu vou trabalhar da mesma forma também. Vou trabalhar 3 correntinhas e pular 3 pontos baixos e vir no quarto e fazer ponto alto. Ó. Faço 5 pontos altos agora, 6 é apenas nas curvas. Então, façam aí 5 pontos altos, 3 correntinhas de separação, ó. Fiz aqui 5 pontos altos, 3 correntinhas de separação e pulo 3 de base e venho aqui na quarta correntinha e trabalho os meus 5 pontos altos. Então, eu vou fazer isso dessa forma até chegar mais ou menos na metade aqui, pra gente fazer aquela contagem ali. Mais uma vez, explicar pra vocês como vocês vão fazer a contagem pra descobrir se vocês têm que fazer adaptação. Bom, fiz aqui até a metade do meu trabalho, fiz 5 pontos altos. Vou contar aqui mais uma vez com vocês o meu, pra vocês entenderem. Ó, aqui está a minha curva. Agora, vocês sabem que aqui na curva a gente faz 6 pontos altos apenas na curva. Então, eu vou começar a contar a partir da minha uma correntinha. Eu tenho aqui uma correntinha e o meu primeiro ponto baixo. Aí, a gente conta 1,
2, 3, 4, 5, 6. Pulo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 5. Pulo 3. 1, 2, 3, 4, 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 5. E sobrou, no meu caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa, de novo, que eu tenho que fazer duas adaptações. Então, da minha maneira aqui, sobrou 2. 2, ó. Então, eu tenho que fazer duas adaptações. Se tivesse sobrado 1, era uma adaptação. Se tivesse sobrado exatos 3 aqui, não precisava fazer adaptação. Se tivesse sobrado 2, fazia duas correntinhas e fazia bloquinho. E se tivesse sobrado um só, também não tem importância, faz uma correntinha e aqui o bloquinho. Depois, no outro bico de acabamento, ia... ou se vocês preferirem ainda não fazer uma correntinha, faz aqui, em vez de 5, faz 6 pontos altos aqui nesse meio, tá? Então, a adaptação vocês vão ver aí qual fica a melhor forma de vocês fazerem. Mas, geralmente, sempre sobra, tá? Então, sobrou aqui, eu tenho que fazer duas adaptações. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E fazer os meus 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, quer dizer... a minha segunda adaptação, 4 correntinhas novamente, pula 4 de base e faz os 5 pontos altos. Fiz minhas duas adaptações, agora eu volto à normalidade. 3 correntinhas e pulo 3 de base e vou fazer aqui os meus 5 pontos altos até o final agora dessa forma. Bom, pessoal, fiz aqui os meus bloquinhos. No meu caso, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos, no meu caso. Fiz aqui 6 pontos altos, trabalhei até meu último ponto baixo. E agora eu trabalho 3 correntinhas e vou vir aqui para minha próxima lateral e trabalhar aqui no meu primeiro ponto baixo. Ignorem a uma correntinha. E façam aqui, ó, no primeiro ponto baixo, o ponto baixo de vocês. E aí, vocês vão trabalhar a mesma coisa do outro lado. O que que acontece? Se vocês ficaram com o número X lá do outro lado, por exemplo. No meu caso, eu fiquei com 11 bloquinhos aqui de 5 pontos altos e as minhas duas adaptações aqui nessa reta, no meio. Então, mesma coisa vocês vão fazer desse lado. Vocês vão fazer 11 bloquinhos e fazer as adaptações na mesma reta do outro lado para ficar mais harmonioso, tá? Então, façam assim. Chegou aqui na curva, vão trabalhar a mesma coisa que nas curvas anteriores. E aqui na frente, a mesma coisa que a gente fez aqui agora. Ficou com o número X aí de bloquinhos. No meu caso, eu fiquei com 13, eu tenho que ficar com 13 lá também. Fiz as minhas adaptações aqui no meio, vou fazer a mesma coisa lá. No mesmo lugar que eu fiz as adaptações aqui, eu vou fazer lá. Pra ficar tudo certinho, ok? Então, façam aí até chegar aqui no final. Aqui no final, eu volto para explicar para vocês. Bem, pessoal, chegando aqui no meu final, a gente vai fazer as 3 correntinhas aqui na curva que a gente tá. E aqui a gente tem 5 pontos altos, lembram? E aí a gente tinha pulado um ponto baixo aqui. A gente vai fazer o nosso último ponto alto aqui em cima desse ponto baixo que a gente tinha pulado. Feito aqui o meu último ponto alto, eu vou fechar na terceira correntinha aqui com ponto baixíssimo. Fechei. Vou cortar o meu fio, aqui eu já tinha cortado o meu para adiantar. Corta, tira esse último, tira aqui, puxa ele para dentro desse último ponto baixíssimo que a gente fez. E vai vir aqui, ó, no próximo ponto alto e levar lá para trás esse fiozinho. Com ele lá atrás do trabalho, vocês vão arrematar. A gente vai escondendo ele aqui por entre os pontos, aí divide esse fio em 2, dá 3 nozinhos, esconde mais um pouquinho, dá mais 3 nozinhos de novo e assim vocês vão fazendo por umas quantas vezes para o arremate ficar bem perfeito, bem feitinho.
Vou arrematar aqui o meu fio e aí eu vou voltar com a minha segunda cor, que no meu caso aqui é o vermelho, e aí já dou continuidade. Bem, pessoal, vou dar continuidade aqui então com o meu fio vermelho número 6, tá? Com a mesma agulha ainda, agulha 13,5, dou a minha laçadinha inicial aqui, ó, no meu fio vermelho. E vou vir aqui. Eu vou começar aqui, pessoal, nessa curva aqui sem ser da frente aqui do trabalho, ó, pelo lado direito. Do lado direito é onde a gente tem esse relevinho aqui, ó. E aí, vou pegar aqui nessa curva de baixo, da parte de trás da tampa, vou começar aqui. Aqui eu tenho a minha curva. Eu vou começar nesse espaço aqui antes da curva, para já explicar para vocês como que a gente vai fazer em todas as nossas curvas. A nossa carreira praticamente não vai mudar muita coisa nessa carreira, então a única coisa que vai dar uma mudada é na curva, então eu já vou começar aqui explicando para vocês antes da curva, nesse espaço aqui, antes dessa curvinha aqui. Então aqui eu vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Com o meu fio preso, eu vou subir 3 correntinhas já escondendo, dando uma escondidinha nesse fio aqui inicial. 1, 2 e 3. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro no mesmo espacinho. Então, eu fiquei com 3 a contar com as correntinhas. Trabalho agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no mesmo lugar eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, eu formei aqui um leque. Aqui eu tenho 6 pontos altos, bem no meio aqui dos 6, ó, deixo 1, 2, 3, pulo 3, e bem aqui no meinho eu vou fazer um ponto alto. Então, sobrou 3 para esse lado e depois 3 para cá. Laço meu fio. Aliás, aqui na curva eu faço uma correntinha, apenas aqui na minha curva uma correntinha. E venho aqui para dentro da curva, das 3 correntinhas da curva, e vou fazer leque de novamente. Vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, formar o mesmo leque que a gente fez aqui. Formado aqui o meu leque da curva, mesma coisa que esse, vou fazer uma correntinha de separação para sair dessa curva. E vou pular 1, 2, 3 pontos altos e bem aqui no meinho entre eles eu vou fazer um ponto alto. E aí sobrou 1, 2, 3. Aí eu vou laçar o meu fio agora sem correntinha de separação. A gente vai colocar uma correntinha de separação apenas nas curvas. Uma para entrar na curva e depois uma para sair da curva depois que a gente fez o leque. Apenas nas laterais. Então, aqui eu só laço o fio sem correntinha de separação e vou repetir leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Feito isso, vou laçar o fio e pular 1, 2 pontos altos e vir aqui em cima do terceiro ponto alto e fazer um ponto alto. Laço o fio, vou pular esses 2 últimos pontos altos e vir aqui para o meu próximo espacinho de 3 correntinhas e repetir leque. Então, pessoal, a gente vai fazer isso pela volta toda. É só fazer os leques, sempre de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Sempre desta forma os leques. E sem correntinha de separação, vocês vão fazer, ó. Vou terminar aqui o meu leque. Não dá correntinha de separação, laça o fio e faz ponto alto aqui em cima do terceiro ponto alto dos 5. Assim pela volta toda. E nas curvas desta forma que eu expliquei para vocês aqui. Vou fazer até chegar na minha próxima curva para explicar mais uma vez para quem ficou com dúvida. Bem, pessoal, eu cheguei aqui no canto e voltei para explicar. Aqui no canto, para começar aqui, ó, eu não dou uma correntinha de separação, eu pulo 3 e venho aqui no meinho e faço meu ponto alto. Para ir para dentro da minha curva, eu faço uma correntinha e venho para dentro da minha curva e faço o meu leque. Depois que eu fiz aqui o meu leque, ó, para sair da minha curva, eu faço uma correntinha de separação. Pulo os meus 3 pontos altos, aqui no meio eu faço um ponto alto
sair da minha curva. A partir daqui eu não dou mais correntinha depois que eu faço o ponto alto. Laço o fio e pulo os 3 pontos altos que sobrou. E segue fazendo os leques de vocês agora sem correntinha de separação. Só faz o leque aí que nem a gente tá fazendo. E aí faz um ponto alto ali dentro. Ó, aqui no terceiro ponto, ó, do 5, do meio. Faz o ponto alto. E aí faz o leque. Então, pessoal, vocês vão fazer isso por toda a volta. Nas curvas, vocês vão fazer como eu expliquei aqui. E toda a volta dessa maneira. Então, façam aí a volta de vocês que eu já volto para explicar a nossa última carreira de bico de acabamento. Bem, pessoal, finalizado aqui, ó, fiz meu último ponto baixo, último ponto alto, tá, ó. E aí, a gente fecha na terceira correntinha com ponto baixíssimo. A gente vai caminhar com pontos baixíssimos agora até chegar ali, ó, no centro do nosso leque. Cheguei aqui no centro do meu leque, vou subir 2 correntinhas para dar altura e fazer mais 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, na segunda correntinha e fazer um picô. Ó. Faço um ponto alto aqui dentro do mesmo leque, subo 3 correntinhas, volto aqui na laçadinha do ponto alto e faço um ponto baixo para fazer um picô. Feito mais um picô, faço mais um ponto alto. 3 correntinhas novamente, vou voltar aqui na laçadinha do ponto alto e fazer um ponto baixo para formar mais um picô. Faço mais um ponto alto e mais um picô. 3 correntinhas, faço um ponto baixo, um picô, mais um ponto alto. Faço mais 3 correntinhas e vou formar mais um picô. Feito o meu picô, mais um ponto alto, todos aqui dentro desse primeiro leque. Então, ficou dessa forma aqui, ó, pessoal. Então, a gente vai ficar assim em todos os leques. 5 picôs e 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Contando aqui com as primeiras correntinhas. E 5 picôs. Então, a gente vai ficar em todos os leques dessa forma. Eu vou explicar para vocês mais uma vez para não restar dúvidas. Aqui onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. Então, só vem aqui em cima do ponto alto e faz um ponto baixo. Laço o fio sem correntinha de separação agora em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Vou vir aqui no meu próximo leque, que já é o da minha curva, e vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas. Volto aqui na laçada do ponto alto, faço um ponto baixo, formei meu primeiro picô. Trabalho mais um ponto alto, 3 correntinhas. Volto aqui na laçada do ponto alto e trabalho mais um picô. Faço mais um ponto alto. 3 correntinhas, venho aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto alto, faço um ponto baixo para formar mais um picô, outro ponto alto. Vou fazer mais um picô, 3 correntinhas, volto aqui, faço um ponto baixo, formei mais um picô. Novamente, ponto alto. E vou fazer aqui meu último picô. Já tem 4 picôs, agora eu vou fazer o meu 5º picô. E aí, finalizo com ponto alto. Sempre finaliza com ponto alto. Então, a gente fica com 6 pontos altos e 5 picôs. E venho aqui, ó, sem correntinha de separação em cima do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou laçar o fio e vir pro próximo leque e repetir a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Vou mostrar para vocês, ó. Repete sempre a mesma coisa em toda a volta. Não tem aumento, não tem correntinha de separação, é simples.
É só ir toda a volta trabalhando dessa forma que eu expliquei pra vocês aqui, ó, tá? Sempre fazendo dessa forma. Ficou com dúvida? Dá uma voltadinha no vídeo pra pegar de novo, tá? Então, faz assim por toda a volta. Lembrando que não tem correntinha de separação. Para quem ficou com dúvida em relação ao picô, eu acredito que todas de vocês sabem fazer picô, mas eu vou explicar mais uma vez, caso alguém esteja aqui assistindo e nunca fez, tem dificuldade de fazer picô. É bem fácil. Eu fiz aqui o meu ponto alto, eu vou subir 3 correntinhas e vou voltar aqui nessa laçadinha de cima do ponto alto. Eu pego essa aqui e essa aqui mais de baixo, ó. Eu sempre pego duas. Quer pegar uma só? Pode também, mas eu sempre pego duas para ficar mais firme o meu picô. E aí eu venho aqui, ó, tiro, fiquei com 2 laçadas, vou fechar, como se fosse um ponto baixo, ó. E aí agora eu laço o fio e faço um ponto alto. Novamente, ó, fiz o meu ponto alto, subo 3 correntinhas, volto aqui nessa laçadinha do ponto alto, pego essa aqui, quer pegar essa? Pode também, mas eu sempre pego as duas, é costume meu pegar as duas. E aí eu laço aqui e faço um ponto baixo. Formei o meu picô. Ponto alto novamente e sigo fazendo por mais 3 vezes essa sequência aqui de picôs. A gente vai ficar com 5 picôs. E aí sempre finaliza com ponto alto no final desses 5 picôs. Ó, aqui, por exemplo, eu já estou com os meus 5 picôs. Eu vou fazer aqui um último ponto alto. Ó, pra fechar tudo isso aqui, ó, ficou dessa forma. E agora eu venho aqui em cima do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou laçar o fio e passar pro próximo leque, repetir a mesma coisa. Então, agora sim, façam por toda a volta de vocês dessa forma, tá ficando assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Façam por toda a volta dessa forma. E aí eu volto com vocês pra explicar pra vocês como vocês vão finalizar aqui a capa e dar continuidade nas aplicações. Bem, pessoal, finalizei aqui toda a minha volta, fiz meu último ponto baixo. E aqui, lembra umas 2 correntinhas que eu subi? Eu vou introduzir aqui na segunda minha agulha, abaixo do picô. E vou fazer um ponto baixíssimo. Feito meu ponto baixíssimo, corta o fio. E aí, tira aqui o fio pra fora, por dentro da laçada. Traz ele aqui pra frente e agora leva lá pra trás de novo. Ficou assim, dessa forma. Com ele aqui atrás, vocês vão fazer o arremate de vocês, que nem a gente tinha feito com o cinza. Vai escondendo aqui por dentro, dá 3 nozinhos e vai escondendo o fio. Feito isso, a gente vai voltar aqui, ó, nesse relevo que a gente deixou. Lembram onde a gente começou a trabalhar nas correntinhas de trás e foi deixando aqui, ficou esse alto relevo aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui, vai dobrar aqui, ó, que vai ser a nossa parte da frente. E aqui, onde a gente tem esse relevinho aqui, ó, eu dobrei a minha capa, ela tá dobrada já. Eu vou trabalhar um detalhe aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho a nossa capa. Eu venho aqui, dou a minha laçada inicial novamente no meu fio vermelho. E pego aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, os meus relevos, que seria aqui esse primeiro, em cima desse primeiro ponto alto. E aqui eu tenho os meus pontos altos. Então, em reta aqui, onde eu tenho esses relevos, aqui no meu ponto alto, eu vou pegar aqui umas laçadinhas do meu ponto alto. 2 laçadinhas, ó, do ponto alto, que está aqui, bem na reta aqui desses relevos onde a gente vai trabalhar, estão vendo? Então, aqui eu prendo com um ponto baixíssimo esse fio. Prendi aqui o meu fio, eu vou fazer picôs aqui em cima. Então, os meus picôs é a mesma coisa. A gente vai subir 3 correntinhas, voltar aqui na laçadinha desse ponto inicial que a gente fez, ó, pra prender o fio. Volta aqui, pega 2 laçadinhas e faz um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou pular aqui o primeiro ponto alto, vou vir aqui no segundo ponto alto, ó, nessa argolinha que sobrou aqui, onde a gente trabalhou apenas na de trás e sobrou essa aqui. Eu vou pegar 2 laçadinhas aqui, ó,
a de cima e a de baixo pra ficar mais... Quer pegar só uma laçadinha? Pode também. Eu pego duas sempre pra ficar mais firme, tá? E faz aqui um ponto baixo. Novamente, vou subir 3 correntinhas e vou vir aqui nas laçadinhas do ponto baixo agora. A mesma coisa que a gente estava fazendo aqui nos pontos altos, ó. E aí, a gente fez aqui o picô, vai pular um ponto alto de separação e vir aqui no próximo e fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, volta aqui nas laçadinhas do ponto baixo, faz um ponto baixo. Pula um ponto alto, vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar aqui essa carreira de picôs em cima aqui, ó, dos nossos relevos, do nosso ponto que ficou aqui, a nossa argolinha que ficou na frente. E eu tô pegando sempre aqui, ó, nesta argolinha e nessa outra mais aqui de trás, ó. Eu pego nessas duas aqui quando eu prendo o meu ponto baixo, que deu pra vocês visualizarem melhor, ó. Eu pego essas duas aqui. Se eu pegar apenas nessa de cima, vai ficar esticando, tá? Então, se eu pegar nas duas, o meu picô vai ficar mais firme, ó. Ó, aqui eu vou fazer mais um pra vocês verem. Faço 3 correntinhas. Venho aqui pra fazer o meu ponto baixo. E aí, vou pegar aqui, em vez de pegar só nessa laçada, eu vou pegar nessa aqui e nessa outra aqui de baixo, ó. Peguei nas duas. E faço um ponto baixo. Então, trabalhem dessa forma até aqui o final, ó. Até aqui o final. Até aqui, ó. Ó, aqui tá reta, tem um ponto alto aqui na reta. Então, eu vou finalizar aqui em cima desse ponto alto, ó. Aí, eu volto pra finalizar com vocês. Então, façam até chegar ali e eu já volto. Ó, pessoal, e aqui eu tô finalizando o meu último picô aqui, ó, bem do ladinho do ponto alto do 5, ó. Bem aqui no ladinho, bem no espaço de 3 correntinhas, eu prendi. E aí, vou finalizar, vou puxar aqui esse fio. E vou fazer aqui os meus arremates aqui por trás dos meus picôs, ó. Caminha com esse fiozinho aqui por trás dos picôs e vai dando 3 nozinhos e arrematando, que nem a gente fez os nossos outros arremates. Bem, pessoal, arremate feito, chegou a hora das nossas aplicações. Aqui nessa partezinha menor, à frente da nossa capa, a gente vai aplicar as nossas aplicações. Como vocês vão fazer? A gente vai precisar de 2 rosas dessa daqui. Eu não vou fazer o passo a passo para vocês nesse vídeo, porque já tem aqui no canal o passo a passo dessa rosa, tá? A minha luz tá um pouquinho ruim, então tá desfocando um pouco a cor. Então, vocês vão precisar de 2 rosas exatamente como eu fiz no passo a passo, com o fio 4. Se vocês querem usar o fio 6, eu não tenho fio 4, quero fazer no fio 6, dá também. Porém, a rosa de vocês vai ficar um pouco maior, vai ficar maior. Eu gosto de fazer no fio 4 para ficar um pouquinho mais delicado. Então, vocês vão precisar de 3 pro fogão de 5 bocas. Eu vou usar 3 rosas dessas aqui. Eu tô com 3 aqui, ó. Que lindeza. 3 rosas vocês vão precisar. Para fazer pro de 4 são 2. O de 6 eu uso 4. E o de 5, 3 rosas. Então, façam aí a quantia que vocês vão precisar. Vocês vão precisar também de 4 folhas dessa aqui. Também tem o passo a passo aqui no canal. A cada uma que eu falo tá aparecendo aqui nos cards o passo a passo e vai estar tudo na descrição, passo a passo, tudo escrito aqui na descrição. Passo a passo flor, passo a passo folha e o passo a passo do botão. Então, vocês vão precisar de 4 folhas, 2 para cada lado, estão vendo? E também de 2 botõezinhos também, que tem o passo a passo aqui no canal, vai estar na descrição, ó. Eu ensino vocês a fazer o botão e também esse caulezinho aqui direto na peça. Lá no passo a passo eu ensino vocês a fazer num tapete. Não é diferente daqui, é a mesma coisa, vocês vão fazer o cabinho aqui, ó. Para centralizar, vocês vão centralizar, achar o meio. Vou colocar a primeira rosa, depois as outras 2, se vocês forem usar 3. E aí, vocês contem os espaços aqui, ó. Eu contei os espaços de bloquinho, esses aqui, ó. Me sobrou 5 espaços de bloquinho desse lado e 5 espaços de bloquinho deste lado. Desse lado eu ainda não apliquei o meu outro botão, então falta eu aplicar o outro botão aqui ainda,
tá? Então, centralizem bem, encontrem o meio e deixem bem centralizado aí a peça de vocês. Depois que vocês fizeram todas as aplicações de vocês, é só fazer a colagem ou costurar. Aí vocês vão fazer do jeito que vocês estão acostumadas a fazer. Quer costurar? Costura. Eu uso, quem me acompanha aqui no canal sabe, a técnica do fio de polipropileno ou fio de seda. É aquela técnica que a gente pega o fio de seda ou polipropileno e vai esquentando na vela e fazendo a colagem na peça. Quem não conhece, é só pesquisar aqui na plataforma do YouTube, colagem em peças de crochê com fio de seda ou polipropileno. Tem vários vídeos aqui no canal explicando, inclusive aqui no meu canal tem um vídeo onde eu aplico em um tapete, ensino vocês a colarem com fio de seda ou polipropileno em um tapete. Então vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá? Eu ensino vocês a fazer a aplicação. Então, é só lá ver o vídeo. Então, eu vou colar aqui todas as minhas peças, todas as minhas aplicações. E a capa vai ficar como vocês viram aí no início do vídeo, onde eu mostrei ela pra vocês. É a mesma capa. Aqui tá alterando um pouco as cores porque tá de noite. Então, ficou a lindeza que vocês viram aí no início do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, me pergunta aí nos comentários, tá? Mas eu vou fazer agora aqui a minha colagem, finalizar a minha peça, fica a lindeza que vocês viram aí no final do vídeo, no início do vídeo, aliás, e no final do vídeo eu vou colocar foto pra vocês e também um videozinho aí pra vocês verem como ficou em mais detalhes. Esse é apenas um dos modos que vocês podem usar aqui essa aplicação na frente da capa. Vocês podem estar usando outra flor, outra maneira de colar, de ordenar aqui, quer fazer mais botões, quer fazer mais folhas, aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Como eu falei, uma capa universal dá para fazer de qualquer tamanho. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer do tamanho que vocês queriam fazer aí. E eu vou fazer aqui a minha colagem e já vou me despedir de vocês aqui. Porque eu já falei tudo aqui pra vocês, onde vocês encontram aqui, que é só vocês finalizar. Tá tudo aqui na descrição, então dá uma olhada aqui na descrição. Aproveita e me segue no Instagram, minha página no Facebook, TikTok, tá tudo aqui na descrição. Quer me acompanhar um pouco mais, acompanha lá também. Quer me marcar, me marcar nas minhas redes sociais, pode marcar que eu reposto no meu stories. Vou adorar ver o trabalho de vocês e também saber se vocês conseguiram fazer. E não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vlogs, nos vlogs eu sempre falo o preço, o que eu vendo as minhas peças, para quem quer saber sugestão de valor, de venda. Inclusive depois eu vou fazer o vlog dessa peça aqui e deixar uma sugestão de preço para vocês. Então acompanha aí o canal, ativa o sininho das notificações para não perder. Não esqueça de comentar, nem que seja dizer assim, ah, eu consegui fazer, ou deixa um coraçãozinho, fala aí o que você achou dessa peça. Ajuda a enganjar o vídeo e o YouTube sobe o vídeo, indica para mais e mais pessoas estarem me encontrando e ajuda e incentiva a gente a gravar mais vídeos para vocês. Então um beijo muito grande para todas vocês, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!